Olha aí na página 2. A palavra força está inserida em nosso vocabulário e é utilizada em vários contextos. Ao assistir a um jogo de futebol de seu time, você grita força para aquele que vença. Seu colega de classe precisa ir bem na prova e você diz força, que você vai passar direto. Você vai carregar um objeto e diz: é preciso fazer muita força para mover este objeto. E por fim, temos a célebre frase: a união faz a força. Esses são alguns exemplos do emprego da palavra força, mas você conseguiria exemplificar situações do uso de forças físicas que interagem com os objetos? E aí? O que vocês me dizem? Ó, na física, força, logo aqui na página 3, ó. Força é a grandeza física que modifica o movimento de um corpo, tá? Então, neste caso, a gente vai ter, digamos, dois objetos. Esses objetos, eles têm de estar interagindo para que ocorra a força. Então, tipo, imagine aqui, eu tenho aqui este objeto, não tenho? Deixa eu aceitar aqui. Eu tenho aqui este objeto. Para que ele se locomova, eu vou ter que fazer uma força, exercer uma força sobre ele, tá? Então, quero puxar para cima, eu estou interagindo com esse objeto, estou exercendo uma força nele para que ele saia do seu estado de repouso. Eu posso movimentar para cima e posso movimentar para os lados, tá bom? Mas o que? Precisa, para que ele saia do repouso, precisa que um outro objeto haja sobre ele, tá bom? Então, ó, força é a grandeza física que modifica o movimento de um corpo. Ele não estava parado, não estava aqui paradinho. Para ele se movimentar, seja para cima, para baixo ou para os lados, vai precisar de uma força interagindo aqui com ele. Tá? Página 3. Então, vamos lá. A variação do movimento é provocada pela ação de uma força e é constatada pela mudança da velocidade ou da direção, ou pela deformação de um corpo. No dia a dia, o termo força é utilizado com frequência em situações em que se empurra, puxa, levanta ou aperta alguma coisa. Se você vai tomar o seu café, aí você coloca o cafezinho lá no copo, o seu copo está parado, está em repouso, não está? Para este copo, para você conseguir tomar o café, você vai ter que exercer uma força neste copo. Então, ele vai estar em repouso. Concorda, Isis? Ele vai estar em repouso. Imagine que aqui é o seu copo. Vai estar em repouso. Para que ele se movimente, ou seja, para que ocorra o deslocamento dele, seja para cima ou para os lados, você vai estar exercendo uma força sobre ele, tá? Então, o movimento dele vai depender da força que está sendo exercida sobre ele. Então, você quer tomar o cafezinho? Tá lá o copinho lá em repouso, você vai exercer uma força para cima, para que você consiga tomar. Não é isso?
Outra coisa que a gente faz no dia a dia que exige força. Você puxou a cadeira para se sentar para assistir a aula. Ela não estava em repouso, ou seja, parada. Para que ocorresse o movimento dessa cadeira, você precisou exercer uma força sobre ela, tá? Então, pode-se dizer que força é uma grandeza vetorial, tá? Vamos ler aqui esse conceito. A força surge da interação entre, no mínimo, dois corpos, tá? No mínimo, dois corpos. Nesse exemplo que eu dei para vocês, tinha o copo e a nossa colega Isis, né? Então, tem o quê? Dois corpos. Para o copo se movimentar, precisou que Isis exercesse uma força sobre ele. O mesmo exemplo da cadeira. Alguém precisa estar empurrando esta cadeira ou puxando essa cadeira para que ela se movimente. Se você vai abrir a porta está em repouso, não é? Está lá paradinha, fechadinha. Para que ela abra ou feche, vai precisar de um outro corpo exercendo uma força sobre ela, tá? Então, a força surge da interação entre, no mínimo, dois corpos e pode produzir dois efeitos: deformação ou alteração dos estados de movimento ou repouso de um corpo. Ela é simbolizada pela letra F. O que seria essa deformação? Um exemplo da deformação. Deixa eu pegar aqui. Uma deformação, por exemplo. Eu tenho aqui um corpo, tá? Uma folha de papel. Eu vou exercer uma força sobre ele. Deformou, tá? Aqui é um exemplo da deformação. Aí o outro movimento ou repouso, que foi os que eu já citei para vocês, tá? Se eu movimento para lá ou para cá, para cima ou para baixo, já está ocorrendo aqui uma alteração do estado desse corpo, certo? Se ele estava parado e ele se movimentou, já ocorreu uma alteração. Alguma dúvida até aí? Não. Tá super tranquilo, né? Então, vamos para a página 4. Além de intensidade, valor ou módulo, tá? A intensidade, ela vai ser igual o módulo, que é igual a um valor numérico, tá certo? Toda força tem uma direção, seja ela horizontal, vertical ou oblíqua, e um sentido de atuação. Esse sentido, ele pode ser para cima, para baixo, direita ou esquerda, o que faz dela uma grandeza vetorial. Por isso, é comumente representada por uma flecha denominada vetor. Então, o módulo ou vetor, ó, ele vai ser representada por uma flecha, tá? Essa flecha aqui, que é o segmento de reta orientado. Então, quando a gente fala força, vai ter a flechazinha em cima, representando, ó, o vetor. Tá certo? Então, quando a gente fala de intensidade, digamos que aqui eu tenha... Tá dando para ler aqui, Isis, os meninos? Não. Aqui, assim, se eu escrever aqui, dá para ver? Dá, não dá? Se eu tenho aqui uma força, aí aqui eu tenho um vetor igual a 5N. O módulo dela, ou o vetor, vai ser 5, não vai?
Se eu tenho aqui 3N, não vai ser 3N o módulo? Não vai ser o mesmo? Então, qual desses aqui vai ter uma intensidade maior? O 5. Concordam? O 5 não é maior do que 3. Então, força é uma grandeza vetorial que vai ter uma intensidade, vai ter uma direção e vai ter um sentido, certo? Vai ter intensidade, que vai ser o módulo ou o vetor, vai ter uma direção, que vai ser, ó, tanto horizontal quanto vertical, e também tem a oblíqua, tá? A oblíqua que é subindo, tipo uma ladeira. E vai ter sentido, certo? Aí esse sentido, se o objeto estiver na horizontal, ó, direção horizontal, o deslocamento desse objeto, a força que vai ser exercida sobre ele, vai ser para a direita ou para a esquerda. Tá dando para vocês visualizarem aí? Tá dando para visualizar, Isis? Então, aqui, ó, eu tenho um objeto. Olha aqui, o vetor está indicando a direção, ó, segmento de reta orientado. Então, ele está dizendo em qual direção esse objeto está, tá? Então, ele está na horizontal. Se ele está na horizontal, digamos que é isso aqui, esse objeto está na horizontal, ele se desloca ou para a direita ou para a esquerda, certo? Se ele estiver na horizontal. Ah, mas como eu vou saber se ele está na horizontal ou se ele está na vertical? O vetor vai estar indicando, ó. Neste exemplo aqui, o vetor está dizendo que está na vertical, tá? Na direção vertical. Então, se ele está na vertical, ele se movimenta ou para cima ou para baixo. Deu para entender isso aí? Tá super tranquilo, não tá? Então, vamos ler aqui só para reforçar. A intensidade da força está relacionada ao comprimento do vetor. Quanto maior a intensidade da força aplicada em um corpo, maior o tamanho do segmento de reta compõe o vetor. Aquele exemplo que eu dei. O maior vetor, a maior intensidade foi o quê? A de 5N. Não foi? Então, a força aplicada, a maior força aplicada foi a de 5N. Tá lembrando que a gente sempre usa o N para representar a força, tá? Sempre utiliza o N como a unidade internacional. Em geral, a força aplicada por um adulto em um objeto é maior que a força aplicada por uma criança. Então, o que a intensidade vai ser maior, não vai? Vai ser maior do que a de uma criança. Então, ao aplicar uma força em um corpo empurrando-o ou puxando, pode-se fazer uma força em inúmeras direções, as quais são representadas pelo segmento de reta do vetor, que foi isso aqui que eu falei para vocês. Aqui o vetor, que é a seta, tá? Nicolas, você está acompanhando? O vetor, que é a seta, vai estar indicando a direção. Aí que está o quê? Qual é a direção? Horizontal. Essa seta, ela pode tanto estar nesse sentido, quanto neste sentido aqui.
tá? Direita ou esquerda. A mesma coisa essa seta, ela pode estar vindo cá para baixo. Eu posso ter duas setas para baixo, posso ter duas setas para cima e posso ter também essas setas no sentido contrário, tá bom? Se a gente vai ver um pouquinho mais na frente, já a gente vê. A mesma coisa, pode estar no mesmo sentido, pode estar no sentido contrário, tá? Toda direção é composta de dois sentidos. A direção vertical apresenta sentidos para cima e para baixo, ó. Vertical, para cima ou para baixo. Direção vertical, sentido, cima, baixo. Direção horizontal, sentido, direita ou esquerda, tá bom? Aí tá super tranquilo. Posso apagar ou alguém quer copiar? Pode apagar. Então, vamos à força resultante. Para empurrar ou puxar um objeto muito pesado, às vezes é preciso a colaboração de várias pessoas. Nessa situação, o objeto é submetido à ação de diversas forças, que, por serem realizadas em um mesmo sentido, se somam. Olha aí. Mesmo sentido, se eu tenho aqui, ó, F1 está indo nesse sentido. Aí, se eu tenho aqui F2, também nesse sentido, o que que vai fazer? Vai somar, tá? É como se a força tivesse vindo aqui e empurrando este objeto. Então, tá indo tudo na mesma direção. Mas eu tenho forças contrárias, uma seta para cá, uma seta para cá. O que que acontece? Vai estar subtraindo, tá? Exatamente. Vou dar aqui 2 exemplos para vocês fazerem o cálculo, tá? A força resultante, então, neste caso aqui, que está na mesma direção, a gente vai colocar que a força resultante vai ser o quê? F1 mais F2, certo? Para calcular a força. Neste caso aqui, a força resultante vai ser o quê? F1 menos F2. Digamos que aqui eu tenha F1 igual a 4N. E aqui eu tenha F2 igual a 2N. Então, eu vou pegar a força resultante, que vai ser igual a F1, 4N, menos F2, que é 2N. Então, a força resultante vai ser igual a 2N. Tá? Então, aqui eu tenho a intensidade, ou o módulo, ou o valor numérico. Tenho a direção o quê? Horizontal,
certo? E tenho o sentido, que está para a direita e está para a esquerda, certo? Neste exemplo aqui, digamos que F1, vamos pegar o mesmo valor, 4N, e F2, 2N. Então, eu vou pegar a força resultante é igual a F1, 4N, mais F2, 2N. Então, a força resultante vai ser o quê? 6N. Tá? Se vocês quiserem copiar aí esses exemplos. Então, lembrando, aqui eu tenho sentidos iguais. Tá? E aqui, direção, tá, gente? Perdão aí. Tá? Tá no sentido horizontal com direção igual. E aqui, horizontal, direção, sentidos diferentes. Entendeu aí? Pode apagar. Eu faço uma bagunça no quadro, né? Mas deu para entender, não deu? Então, vamos aí a essa atividade da página 5. Como pode ser definido o conceito de força e quais são seus efeitos?
Então, eu disse que força é uma grandeza vetorial que surge da interação de, no mínimo, dois corpos. Não foi isso? Então, podem copiar aí. É uma grandeza vetorial que surge da interação de, no mínimo, dois corpos. Quais são seus efeitos? Deformação ou modificação nos seus estados de movimento ou de repouso. Copiaram? Então, só recapitulando, é uma grandeza vetorial, então, o quê? Aqui nós temos o objeto, tá? Temos aqui um objeto. Vai precisar de quê para que ocorra alteração? Vai precisar de intensidade, não é? Temos direção e temos sentido. E vai precisar que um outro corpo exerça uma força sobre esse aqui. Então, se eu quero colocar para lá, eu vou estar exercendo uma força aqui, ele está inicialmente em repouso, está parado. Para que ocorra a movimentação de seu estado, vai ser preciso uma força aqui sendo exercida sobre ele, tá? Tanto para movimentar na horizontal, tá? Quanto na vertical. Aí o que? Vai precisar da intensidade, direção e sentido e o que? No mínimo, dois corpos para estar fazendo essa interação. Entendeu aí essa parte? Tá tranquilo? Sim. Então, vamos para a segunda. O que é força resultante e como podemos determinar sua intensidade? Lembrando que força resultante, ó. Então, é o resultado da ação de diversas forças. É o resultado da ação de diversas forças. Podem copiar isso aí. Naquele exemplo que eu dei para vocês, tínhamos duas forças, não era? Então, um exemplo estava no mesmo sentido e o outro em sentido oposto. Então, o que é força resultante é o resultado da ação de diversas forças. Como podemos determinar sua intensidade? Então, quando as forças agem em um mesmo sentido, vírgula, somam-se os vetores. Repete, por favor. Quando as forças agem em um mesmo sentido, vírgula, somam-se os vetores. Agem o quê? No mesmo sentido. Ó, se eu tenho os vetores aqui, ó, no mesmo sentido, vai somar. Lembrando que vetor são as setas. Se eu tenho os vetores em sentidos contrários, vai subtrair, tá?
Vai subtrair os vetores. Então, se eu tenho aqui força 1 igual a 2, força 2 igual a 1, o que vai fazer? Eu vou subtrair, eu vou pegar esta força menos essa força e vou ter a força resultante. Copiaram? Então, bora a terceira questão. Aí agora é para fixar mesmo. Então, determine a força resultante em cada uma das situações a seguir, indicando a intensidade, a direção e o sentido, tá? Direção, se é horizontal ou vertical, sentido, direita, esquerda, para cima ou para baixo, tá? Então, vamos aí nesse exemplo da letra A. Vai ter aí, ó, o vetor F1 igual 3,2n. O outro vetor está na mesma direção. O que vai acontecer aí? Vai ser mais. Tá dando para ver? Sim. Então, se está, ó, no mesmo sentido, vai fazer o quê? Vai somar essas forças. Então, vai ficar o quê? A força resultante vai ser igual a F1 mais F2. Então, teremos quanto aí? Façam essa continha. Fizeram? Ainda não, peraí. Todos fizeram? Alan, me diga aí qual é a direção e qual é o sentido aqui. Alan? Eu tô achando que só tem Isis assistindo a aula. Então, o que? A direção aqui é o quê? Horizontal, certo? Ó a seta, o vetor aí indicando. Estamos na direção horizontal. Sentido. Qual é o sentido? Direita. Entendeu aí, Isis? Como é que faz? Sim. Então, bora para a letra B. Letra B, observe aí que os vetores já estão diferentes. Não tá? O vetor está indicando aí outro sentido, não está? Ó, uma seta subindo, outra seta descendo. Então, aqui, direção vertical.
Ó, tá indo para cima e uma seta para baixo, tá? Estão em sentidos diferentes. Então, vai fazer o quê? Subtrair. Certo? Quais são os valores aqui? 2,6N e o F209. Então, vai pegar F1 menos F2. Que vai dar quanto? O sentido aqui, Isis, é para cima. Por que para cima se eu tenho dois vetores? Qual é a intensidade maior aqui? Não é a do F1? O F1 não está para cima? Sim. Então, o deslocamento vai ser para cima, tá? Sentido para cima. Se o F2 aqui, digamos que o F2 aqui fosse 3, ele seria maior, não seria? Então, a intensidade seria maior no sentido para baixo, tá? Se o F2 aqui, neste exemplo, ele fosse maior, o sentido seria para baixo. Entendeu aí? Então, vamos ao outro exemplo. Os demais estão fazendo, tá acompanhando? Sim, Tá entendendo, Nicolas? estou. Então, vamos para a letra C. Façam aí a letra C e D e me dê o resultado. Fez, Marcela? Marcela?
Já fizeram? Estou quase terminando. Você já fez a 6? Já. Deu quanto aí? A força resultante 2N, né? 2N. Não esqueça o N. Qual foi a direção e qual foi o sentido? Esquerda. Hum? Esquerda. Sentido. Esquerda. A conexão ficou fraca. Colocar resultante é igual a 8 direção, sentido para baixo. Mesma coisa, observe a intensidade dos vetores. Amanhã eu vou dar aula no lugar do professor de geografia, tá? Então, no horário que vocês teriam aula de geografia, vai ser ciências. E aí a gente dá continuidade, vamos falar sobre as leis de Newton, tá bom? Então, meninos, espera aí que eu vou fazer a chamada rapidinho aqui, tá? Que eu esqueci. Vai ser tranquilo. Vai Thaíses presente, Alan, Nicolas, Marcela já saiu. Quem era a outra pessoa que estava presente? Ana Carolina. Ana Carolina. Ok. Então tá, gente. Ó, beijo. A gente se vê amanhã, tá? Nia Kun é quem? É a Carol. Ana Carolina. Ah, tá. Então tá, gente. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.